Olá, e no programa Consumo em Pauta de hoje vamos conversar sobre penhoras de bens, um tema que mexe com a cabeça e o bolso de muitos brasileiros que não estão com o pagamento de suas dívidas em dia. Na legislação brasileira, a penhora de bens por inadimplência do consumidor é regida por diversas normas e princípios que visam equilibrar os direitos dos credores e a dignidade do consumidor ou do devedor. Essas normas definem, inclusive, alguns bens que não podem ser penhorados, mas que a jurisprudência recente tem flexibilizado algumas dessas regras. Por exemplo, a penhora de parte de salário, ou até mesmo a aposentadoria. Sobre o assunto, nós vamos conversar aqui com a Renata Belmonte. Ela é advogada no escritório Albuquerque Melo e ela já está aqui com a gente online. Eu quero dar umas boas-vindas. Renata, ao programa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e falar por um tema que é tão espinhoso, não? Ah, é verdade. Eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria estar aqui conversando com você. Você é sempre tão gentil com a gente. Sempre que precisar, pode contar comigo aqui. Renata, pode nos explicar no cenário atual, né, de inadimplência, no cenário atual de inadimplência no Brasil, como isso afeta a recuperação de créditos? E o que isso pode, inclusive, significar para o consumidor, se você tiver alguma informação sobre isso? Eu não tenho dados aqui comigo, nada disso, mas é uma situação. O Brasil ele tem se recuperado, aliás, o mundo tem se recuperado de tantas coisas ruins que vieram a acontecer conosco, né? Então, primeiro teve a pandemia, que eu acho que ninguém saiu ileso, infelizmente, né? Eu acho que a pandemia, infelizmente, todas as pessoas tiveram ali alguma perda no seu patrimônio, na sua rotina. Muitas pessoas, infelizmente, perderam o emprego, como a gente sabe. Então, foi um cenário bem caótico. E tão logo o mundo começou a se recuperar, claro, inflação lá em cima, tudo isso muito, né? A gente nunca saiu desse cenário, mas agora, além de tudo, para quem é aqui do Brasil, teve a guerra, né? Que também impacta no cenário financeiro, né? Mundial como um todo. E aí agora, recentemente, né? Para quem é do Brasil, esse desastre no Rio Grande do Sul, que só vem aí corroborando esse cenário de inadimplência, né? Isso afeta diversas searas do plano mundial econômico falando. Então é muito complicado e eu acho que compete a todo mundo, tanto os fornecedores quanto os consumidores entenderem que é um momento atípico, né? Entenderem que o mundo ainda tenta se recuperar e para tentar recuperar, tanto não só recuperar o crédito, mas eu digo para tentar reviver, né? Porque o devedor, o consumidor que tem uma dívida, ele tem tantos óbices aí na sua vida, né? Tantas coisas atrapalham você ter uma inadimplência em seu nome. Então, eu acho que compete a todo mundo, tanto o fornecedor quanto o consumidor, entenderem a importância disso para sentar, conversar e tentar resolver, né? E a inadimplência, de certa forma, também, que às vezes pouco se fala disso, ela leva a uma punição, vamos dizer assim, ao próprio consumidor, porque a partir do momento que você tem muita inadimplência, é claro que os preços sobem, é claro que se dificulta mais, e aí todo mundo paga, né? Mesmo aqueles que são adimplentes, pagam por isso, né? Sem dúvida. É o que a gente falou, o mundo já estava vindo de um cenário tão complicado, né? A gente estava tentando se recuperar. Sem dúvida, a inadimplência ela faz parte da conta, né? Quando você está colocando um produto no mercado, geralmente você tem um estudo de mercado, né? Quando você faz esse estudo de mercado, a inadimplência é uma coisa que se estuda. Porque se a inadimplência é alta, alguém precisa pagar essa conta, não é? E aí, geralmente, é o quê? Quem tem ali suas contas todas certinhas que paga pelo que é inadimplente, né? Então, sim, é uma bola de neve que precisa ser resolvida, né? Agora, a gente tem legislações aqui no Brasil específicas a respeito da inadimplência, e uma dessas normas aí fala sobre a penhora de bens, né? E existe também nessas normas algumas coisas que não podem ser penhoradas, mas me parece que a justiça vem flexibilizando isso. O que realmente está acontecendo e que esse cidadão que está inadimplente precisa observar?
Olha, dona Ângela, para falar bem a verdade para a senhora, essa mitigação das coisas que não podem ser penhoradas é sempre espinhoso. Alguns falam que pode, outros falam que não pode, uns mitigam e outros não mitigam. Mas vamos entender o cenário como um todo, né? O que pode ser penhorado? Dinheiro, bens, coisas, isso pode ser penhorado. Mas o que a lei protege que não pode ser penhorado? O salário. O salário, em regra, ele é impenhorável. Mas se você pensar, para nós, dona Ângela, trabalhadores, nosso dinheiro provém do salário. Tudo que nós temos provém do salário. Então tem que ser a regra da mitigação. Renata, quando vai e quando não vai mitigar? Eu posso ter o meu salário penhorado? Para que eu te responda isso, eu teria que analisar todo o cenário de dívida, teria que te dizer como que está a situação, qual que é a vida financeira do consumidor, né, do devedor, para ver se teria ou não teria um risco ali de penhora, mas bater o martelo mesmo, aí não é com a gente. Infelizmente, a gente ainda vive nessa seara do pode, não pode penhorar. Te digo como exemplo, há pouquíssimo tempo atrás saiu uma decisão de que não podia mais fazer cobrança de dívidas prescritas. Tem a diferença, né, da decadência e da prescrição. A prescrição era tida como o impedimento de ir à justiça buscar e cobrar aquela dívida. Muito bem. Então, há pouquíssimo tempo atrás disseram, não, não pode. Agora, isso tem uns 4 meses, eu acho, que saiu essa notícia. Agora está novamente se discutindo se pode ou se não pode. Eu lembro que lá atrás, quando me procuraram, eu falei, isso daqui não é uma decisão definitiva. Isso ainda vai se discutir de novo. E agora está de novo se discutindo se a gente pode ou não pode cobrar. Então, assim, infelizmente, a gente não tem no Brasil uma lei que é assim, sabe? Que a gente possa contar, que é batido no martelo. Tem esses cenários que a gente precisa sempre analisar. Mas, em regra, salário não é penhorável, em regra, FGTS também não é. Em regra, seguro, como que é auxílio-benefício que a gente ganha quando perde o emprego? Também não é, mas tudo isso já vai ser penhorado, então... Ou seja, o juiz pode determinar, de acordo, como você colocou aí, de acordo com uma análise de toda a situação daquele devedor, ele pode, de repente, determinar que o salário, sim, vai ser penhorado, o auxílio-desemprego vai, sim, o fundo de garantia vai, sim. Então, aquele devedor contumaz que fala assim, sabe, eu vou ficar tranquila porque eu não tenho nada, eu só tenho salário, eu só tenho fundo de garantia, então isso não vão me pegar. Esse daí também não pode mais ficar sossegado, é isso. Não pode, definitivamente. Mas eu acredito que foi por conta dos devedores contumazes que começou-se a se questionar isso, porque, de novo, dona Ângela, o meu dinheiro só vem no meu trabalho, então qualquer valor que penhore é uma verba salarial. Como que a gente resolve isso? Porque sim, a gente tem que proteger o devedor, mas a gente também tem que proteger o credor. Tem tanto, é o que a senhora falou, uma dívida não significa só atrapalhar o seu mundo, é atrapalhar a economia como um todo. Aquela conta é feita, as pessoas fazem a análise de mercado de todo produto que vai parar no mercado e, sem sombra de dúvidas, a inadimplência ela é sim considerada. Então é preciso que se tome cuidado, não dá para a gente só proteger o devedor, a gente precisa olhar o cenário como um todo, e como que a gente sai desse buraco, porque há tanto tempo que as execuções antigamente, a gente costumava dizer nós advogados, que era desgostoso trabalhar com isso, porque você nunca conseguia, porque chegava no final da conta, no final do dia, era sempre a mesma coisa, mas é salário, e como que eu prossigo daqui? Né? Como que eu saio disso? Eu acredito que foi justamente por isso que começou-se a entender que tinham que se mitigar algumas regras. Eu quero também tranquilizar que nunca o seu salário inteiro vai ser penhorado, nem o seu FGTS inteiro. É sempre um percentual. Nunca vi, podem ficar tranquilos também que não é que vão pegar todo esse trabalho o mês inteiro e como que eu pago meu aluguel. Não é isso, né? Ninguém está querendo desproteger ninguém, mas precisa se achar um equilíbrio. Né? Então, é importante que a gente pense nisso. E essa porcentagem é determinada para o juiz, não existe uma porcentagem fixa, não, né? Não existe, não existe. Quem determina é o juiz. O que eu vejo, dona Ângela, na prática, ela variando ali de 10% a 30%, mas 30% já é bem difícil, tá? É muito. E as empresas, na verdade, os credores, né? Eles têm realmente procurado entrar na justiça para buscar a penhora
desses bens ou desse salário do fundo de garantia, eles estão de olho nisso e estão buscando a justiça para isso, ou é a própria justiça que está dizendo, olha, vai por esse caminho? Eu acho que são os advogados, né? Porque assim, quando um cliente nos procura, ele não sabe, né, o que ele pode pedir, o que ele não pode pedir. Então, eu acho que é meio que do advogado que ele escolheu. O que eu vejo é que os credores estão cansados, dona Ângela, essa é a palavra. Eu percebo muito cliente meu, tinha um cliente, por exemplo, que a gente não fazia penhora, a gente chama de penhoras porta dentro, que é quando é dentro da casa da pessoa. Eu tinha um cliente que dizia, não, eu não quero que você faça isso, sabe? Não precisa de tanto. Só que é o que eu falava para ele, eu falava, se eu não penhorar a televisão, a pessoa não vai vir para a mesa negociar, não vai pagar a dívida. E aí, por anos, a gente manteve essa regra e a gente não conseguia ir para frente. Essa regra foi tirada. Ele falou, Renata, já que a gente não está conseguindo, pode sair penhorando. Eu acabei de fazer uma penhora de um cavalo, meu time fez a penhora de um cavalo, na verdade, sobre os direitos da venda daquele cavalo. É o advogado que sabe o que está ali na sua mão e fala, poxa, estou tentando por aqui, eu não consigo, eu vou por ali. Mas essas penhoras, elas sempre acontecem numa ordem, em primeiro lugar, a execução ela tem uma ordem, o processo. Então, não é que eu chego no processo, dona Ângela, e falo, olha, eu quero penhorar 30% do salário da dona Ângela. A primeira coisa que eu falo no processo, o juiz vai falar, a senhora não está bem, doutora, a senhora não é assim. Então, eu chego lá na justiça e falo, olha, excelência, dona Ângela está me devendo. Aí ele vai chamar a senhora e fala, dona Ângela, por favor, pague aqui para a moça, que a senhora está devendo a ela. A senhora não vai pagar. Aí começam os atos que a gente chama de atos expropriatórios, né? Se a senhora se recusar a pagar voluntariamente na justiça com uma ordem do juiz, aí começam as ordens de penhora. A primeira é sempre a penhora de dinheiro, depois tem a penhora de carro, e aí vai indo por diante. E aí que o advogado começa, na minha opinião, é o advogado que começa a trabalhar, porque somos nós que estudamos a execução, que sabemos o que tem na lei, que sabemos as nossas opções. Eu gosto bastante de fazer cursos de atualização, sempre para ver o que tem de novidade mesmo, para ver o que está colando ou não colando no judiciário, porque, como eu disse para a senhora, alguns juízes entendem por penhorar salário, outros entendem que é um absurdo e que não vão fazer isso. Então, assim, nós advogados, na hora de atuar, a gente fica tentando o que tem ali à nossa disposição, né? Quando a gente fala em penhorar o salário ou penhorar uma televisão, por exemplo, se vai uma ordem do juiz para esse inadimplente, ele já perde o direito, por exemplo, de usar o dinheiro dele ou de ter a televisão na casa dele imediatamente, ou seja, já vai alguém lá e retira a televisão da casa dele? Ou isso já tem um processo depois? Há dois cenários, tá? Ou o juiz pode ir e falar para você, dona Ângela, a partir de agora essa televisão está penhorada, a senhora, por favor, toma cuidado, a senhora vai ser nomeada como depositário fiel dessa televisão. Se quebrar a responsabilidade da senhora, se essa televisão sumir, a responsabilidade da senhora. E ele deixa na sua casa, e aí ele volta para o processo oficial de justiça, que é quem foi te avisar que a penhora estava realizada da sua televisão. Ele volta para o processo e fala, olha, penhorei a televisão da dona Ângela é o meu depositário fiel. Aí o juiz vai falar, vamos avaliar a televisão da dona Ângela. Aí vai uma outra pessoa na sua casa para avaliar a sua televisão. E aí ele vai falar, olha, está valendo R$300. Depois da avaliação, o juiz vai determinar que se faça o leilão. Aí que vai vender o seu bem. A senhora vai perder o bem no final. Porém, o juiz pode sim determinar que se tire a televisão na hora, o juiz dá a ordem, o oficial de justiça pega essa ordem, vai até a casa da senhora, retira a televisão e coloca num depósito ou à disposição da justiça, ou o próprio credor fica como depositário fiel. Muitos credores preferem ficar como depositário fiel porque o que acontecia é que às vezes penhorava e o bem sumia depois, e aí? Porque na prática é tudo bem. Se a senhora vender a televisão, a senhora não tinha mais nada além daquela televisão, eu faço. Então, tinha essa questão da efetividade da medida, então alguns credores preferem ficar, mas depende, assim, é o juiz que vai seguir para um lado ou para o outro, dependendo da conversa. Às vezes, quando eu peço a penhora de um bem, eu mesma já peço, olha, eu quero ficar como depositário fiel desse bem. Então, depende aí do caso concreto. E se for salário, né? Como que funcionaria isso já?
A empresa da qual eu trabalho já teria que separar esse valor e depositar direto para o credor? É isso? Exatamente, Tá. exatamente. Aí o juiz ele manda uma cartinha para a empresa e fala: olha, a dona Ângela estava devendo para a Renata, então ela está devendo tanto, vocês vão tirar 10% do salário até o limite desse valor que eu estou te dando. Aí a empresa já faz o depósito na conta. Tá, ou seja, ele vai pagar sendo obrigado mesmo, né, a pagar. Agora, diante de todas essas novas entendimentos, esses novos entendimentos, a casa sendo o único bem da família, que é onde o local onde ela mora, ela continua ainda impenhorável ou já tem decisões na justiça também, né, neste caso, determinando a penhora? Eu vou falar depende já rindo, porque advogado sempre responde depende, né? Por que depende, dona Ângela? Depende do valor. Em regra, sua casa é sim penhorável, em regra é sentido bem, como bem de família, ainda que você não tenha registrado na matrícula do imóvel que é um bem de família, se porventura ela for penhorada no futuro, a senhora pode ali alegar, meu único bem, eu moro aqui, é meu bem de família. Mas, vamos lá. Se a senhora mora num bem de família de 5 milhões de reais, dona Ângela, eu vou dar uma discutida aí para a gente vender. E a senhora compra ali um bem de 2 milhões e paga a dívida. Então, existe sim, se o imóvel é de alto valor, eu já vi penhorar sim. E aí o juiz determina exatamente isso: fala, olha, não afeta a sua dignidade morar numa casa mais barata, né? Então, vamos chegar no meio termo. E também depende, por quê? Vamos supor que a senhora é fiadora minha, dona Ângela, eu não paguei o meu aluguel, e a senhora mesmo falou assim: eu vou dar aqui minha casa como aval dessa dívida, eu vou Uhum. negociar um acordo desse aluguel que eu não paguei, e a senhora dá a sua casa. Nesse momento, quando a senhora dá a sua casa como garantia de qualquer dívida, a senhora está abrindo mão do caráter de bem de família. Aí, se a senhora tiver dado esse bem, eu dei um exemplo aqui até meio impossível, mas se a senhora tiver dado esse bem em algum momento como garantia de uma dívida, aí também pode ser penhorado, que o juiz vai dizer que a senhora mesma abriu mão. Não sabia disso, olha só. Olha só, Pois é. porque é o que, né, o que a gente mais ouve, inclusive quando Uhum. entrevista as pessoas, entrevista inclusive inadimplentes, ele fala, bem, pelo menos minha casa não tira. Eu não estou falando de uma casa de 5 milhões, mas estou falando de uma casa de 200 mil, né, que mesmo assim, de repente, pode, pode, tem que tomar cuidado, porque geralmente a gente sempre faz essas coisas para tentar ajudar alguém ou não pensa nas consequências, né? Às vezes, eu sempre falo para os devedores ligarem para os seus credores e negociarem, né? Mas é importante alertar todos que todos precisam estar munidos ali de um advogado do seu lado, porque se o devedor não sabe disso e assina ali um acordo, dando a própria casa como garantia, amanhã ele não vai poder alegar que a casa dele é bem de família. Então, aí que está a importância dele também estar com o advogado para negociar essa dívida, né? tá. Agora, além de penhora de bens, quais outras medidas coercitivas, né, têm sido autorizadas pelo judiciário para estimular o pagamento de dívidas? Teríamos outras? Teríamos, eu gosto bastante, inclusive, que é a penhora do passaporte da CNH. Tá. São medidas bem boas também para chamar o devedor para uma conversa. E já tivemos vários casos, né? Eu já noticiei É, vários casos a respeito disso, né? Se pode viajar, por que que não pode pagar dívida, né? não é verdade? Tivemos. Inclusive, tem gente que fala para mim, mas eu sou Uber. Adoro quando me falam isso, porque pera, se você é Uber, você trabalha. Se você trabalha, vamos negociar um acordo. Porque quem é Uber não pode ter a sua CNH penhorada. Quem é Uber, quem é motorista profissional. Mas quem é motorista profissional tem um emprego. Então vamos conversar, vamos chegar no meio termo, né? Então, geralmente, quando tem penhora de CNH e eles alegam que são motoristas de aplicativo, a primeira coisa que eu peço para o juiz é, então, penhora 10% do que ele recebe no aplicativo. Resolve o Hum. problema. Ou seja, a penhora de bem, ela, então, é um instrumento, inclusive de negociação de dívidas, de renegociação. Claro, claro, dona Ângela, eu não quero penhorar a televisão de ninguém, eu não quero penhorar o cavalo de ninguém, mas às vezes essas medidas são medidas que trazem para a mesa, assim, a pessoa. Eu, Renata, nunca fiz essa daí que eu vou te contar, tá? Mas já vi acontecer, penhora de jazigo. Às vezes, minha família mesmo tem um jazigo, né, que é da... Isso é coisa de antigamente, né? Mas minha família tem um jazigo num cemitério e eu já vi acontecer penhora de jazigo, porque tem um valor, é caro, né, esses jazigos.
Uau! Nossa, me deixa até. Me deixa É até. ruim, né? Isso é. Eu falo que é meu limite, talvez, assim, que é ruim, né? Pensar penhorar um jazigo de uma família, tanta dor ali, né? Mas é possível também, assim, tem tanta coisa, sabe? É tão diferente, assim, que assim, é um mundo sem fim, você ficar pensando, assim, dá É para penhorar possível, bastante. é possível também o juiz decidir por exemplo, um bloqueio do uso do cartão de crédito? Sim, é Sim. possível. É. É. Mas aí qual seria a base? É Porque penhora de dinheiro, se ele tem ali uma fatura, né, ele tem um limite no cartão, tá sempre usando aquele cartão, pode penhorar. Mas, por outro lado, tem juízes que entendem que essa penhora não é efetiva, mas que bloqueia o saldo. Então, ele não bloqueia nenhum valor, ele bloqueia, vamos supor, o saldo do cartão da senhora é R$ 5.000, ele bloqueia. A senhora não tem mais saldo para usar. Aí a senhora, é uma medida, como a senhora falou, uma medida exclusivamente para te forçar a negociar, mas é uma medida possível. quer dizer, bloqueando meu limite do cartão, realmente, eu não consigo mais usar o cartão, eu vou ter que fazer alguma coisa. Não adianta eu abrir outro cartão, né? Ou adianta? Não adianta, Adianta. porque Não adianta dá porque o para outro também vai estar descobrir, né? bloqueado. Hã? Não, porque vai descobrir, aí vai penhorar também, vai bloquear também, e aí vira uma coisa sem fim. E aí tem que tomar um cuidado. O devedor, ele pode ser condenado em má fé. Então, imagina nesse caso que a senhora falou, e se eu fizer, tudo bem, aí eu descubro, vou lá e peço de novo a penhora do limite daquele outro cartão. Aí a senhora faz um terceiro, eu falo, fala, juiz, olha aqui a dona Ângela agindo de má fé. Numa dessas, a senhora ainda piora o cenário, entende? Porque já tem Tá. uma dívida, toma uma multa a mais por estar agindo de má fé. De novo, muito melhor sentar para conversar. Eu sempre bato nessa tecla, assim. Eu falo que ninguém deve, dona Ângela, porque quer dever. Eu acho que não é um sentimento que ninguém quer ter. Como a gente começou a nossa conversa, a gente está vindo de um mundo que está tentando se recuperar. Não teve, eu acho que ninguém que saiu ileso da pandemia, acho que afetou a todos. Então, eu acho que todo mundo entende que é uma situação atípica. Sentem e conversem. O mais importante é você entender o tamanho do seu. Eu sempre falo isso: entenda o tamanho do seu problema, liste todas as dívidas que você tem e converse com todos. Fala assim: eu tenho hoje, eu tenho R$ 300 que eu posso dedicar esse valor para pagar dívidas. Muito bem. Você tem R$ 300, tem 3 credores, chama uma reunião com os três. No mesmo ato, e fala: eu devo para você, mas eu só tenho 300. Então a gente pode fazer um acordo que eu te pago 100, 100 e 100? E negocia isso. É muito melhor, porque o credor, ele também entende que não adianta, às vezes, ficar batendo numa tecla, porque ele gasta dinheiro com advogado, gasta dinheiro com custas de juiz, com custas de juiz, não, de judiciário. Então, ele também não quer levar essa situação, né, por anos. Para o credor também é vantagem negociar o acordo. É isso que o devedor precisa entender. Todos querem um acordo. Todos querem um acordo. E isso que você falou, inclusive, de sentar, negociar e dividir aquele valor que eu posso pagar entre vários, é a base da lei do superendividamento, né? Exato. É, que Exato. Agora, ela essa, inclusive, uhum. eu vi um juiz esses dias, a senhora falou, eu me lembrei. Ele falou, tinha uma pessoa que estava completamente endividada, empréstimo atrás de empréstimo, devendo para vários credores, e um juiz falou, só pode descontar 30%. O juiz mesmo fez a renegociação, falou, vamos jogar juros para lá, juros para lá, juros para lá, mas só pode descontar 30% dessa pessoa. Lei do superendividamento. Uhum. Então, os Agora, devedores, hoje em dia, tem isso também a favor, né, para usar. a gente está com o nosso tempo já se esgotando Ai, aí. que pena, passou rápido mesmo. Eu não falei que 30 minutos passavam muito rápido. Mas me diga uma coisa: o consumidor, o inadimplente, né? Não vamos falar do consumidor, mas o inadimplente, ele, mesmo com essa flexibilização, ele continua tendo alguns direitos aí que as leis anteriores colocavam para não ter penhora de nada? Ou não? Isso. Olha, o direito que ele tem, que ainda está preservado, é a impenhorabilidade do salário, mas de novo, né? Pela lei pode penhorar o salário? Não. Se você, a senhora lê a lei, não, né? Em regra, não. Tem umas raras exceções, mas tá penhorando, tá penhorando. Ainda se tem, o que eu posso dizer a quem está inadimplente, é que ainda se tem muito mais proteção para o inadimplente do que para o credor. É, não há ainda uma balança que tenha nivelado esse cenário. Ainda tem-se mais proteção ao devedor do que para o credor. Mas, de fato, eu vejo, particularmente falando, uma mudança de cenário.
com a flexibilização dessas regras. Então, eu acho que cada vez mais é importante todas as pessoas que estão inadimplentes entenderem isso. Não é uma vergonha ficar inadimplente, né? De novo, ninguém deve porque quer. Diversas situações te levaram para aquilo para que você ficasse inadimplente. Não tem problema, senta e conversa. É muito melhor do que levar adiante, porque aí juros de banco, né? Imagina, alto para caramba. Então, isso vira uma bola de neve que a pessoa acaba chegando num cenário que de fato não tem como ela pagar, né? Acaba virando umas dívidas tão grandes que o devedor olha e fala: mas nem que eu quisesse. Então é muito importante que todos nós a gente tenha essa conscientização de que está mudando o cenário, que as coisas estão mudando, algumas regras estão sendo mitigadas e que todo mundo quer o acordo. Então ele procura os credores dele. De novo, vai com o advogado. É importante ele estar com um advogado do lado dele, que instrua ele, que ajude ele a fazer uma negociação de bons acordos também, né? Ninguém está querendo ali colocar o devedor numa situação ruim, mas é importante que ele sente e negocie o quanto antes, até antes de virar um processo, sabe? E a gente está falando aqui de qualquer valor de dívida, né? Não é só de uma dívida de 2 milhões de reais, ou de 100 mil reais, ou de 50 mil reais. A gente está falando da dívida, inclusive, do carnê, né? De repente, aquele carnê que ela fez com a loja, que é, sei lá, de 100 reais por mês. Inclusive isso, quer dizer, qualquer valor pode chegar até a justiça e pode ter algum bem penhorado. O devedor pode ter algum bem penhorado. Não importa o quanto que ele esteja devendo, é isso, né? Não importa. Se eu quiser cobrar, é claro, eu não vejo devedores indo cobrar na justiça valores muito baixos, porque tem as custas, né? As custas hoje é 2% aqui em São Paulo, é 2% do valor. Então, o que eu vejo é que assim, acima de R$ 1.000 é que eles vão começar a cobrar. Abaixo disso, eu não vejo muita ação, não, tá? Mas sim, eles podem, qualquer valor pode ser ajuizado, qualquer valor pode ser cobrado. E às vezes por uma bobagem você tenha um bem penhorado para pagar uma dívida pequena, porque às vezes tem isso também. A dívida é de, sei lá, R$ 500, mas a única coisa que você tem no seu nome é a sua moto que você trabalha, pronto. Você entende? Você perde a moto por uma dívida de R$ 500, então... Mas a parcela pode ser de 100, se tomarmos 10 parcelas sem pagar, já dá R$ 1.000, ou seja, já pode acabar indo para esse processo de penhora, né? Eu estou falando de uma parcela pequena, mas eu estou falando do acumulado, né? Se tem um com acumulado, certeza. já pode ir. No começo do nosso bate-papo, Renata, você falou sobre educação financeira, né? E aí, essas ações ou essas flexibilização do judiciário pode realmente contribuir para a educação. Você vê que podem contribuir para a educação financeira e até para, de repente, para a punição desses devedores contumazes. Eu não estou nem falando daquele que perdeu o emprego e não está conseguindo pagar, mas estou falando daquele que compra e fala, tudo bem, sabe? Não paguei, vai prescrever, vou ficar 5 anos lá com o nome negativado, mas depois tudo resolve. Eu acredito que sim, para falar a verdade. Assim, eu vejo... O que eu percebi, assim, é que muita gente, quando começou a ter penhora de salário, eu percebi um volume maior de devedores entrando em contato, assim. Então, logo teve aquela primeira decisão, que foi um boom, assim, todo mundo noticiou, lá eu percebi muita gente vindo fazer contato para tentar negociar. Então, sim, eu acho que essas medidas que o judiciário, ele faz, que, de novo, só um juiz pode determinar uma penhora de algum bem seu, eu acho que pode sim acabar educando o devedor. Eu acho que o devedor contumaz, esse nunca ninguém vai educar, né? Porque é uma questão de caráter, aí já não está com a gente. Mas nós, devedores normais, que infelizmente caímos naquela situação por um revés da vida, sim, com certeza pode educar, e eu acho que é positivo também, sabe, dona Ângela? Eu acho que, de novo, a gente tem que proteger ambos os lados, eu acho que a gente tem que acolher o devedor, eu sempre falo isso da comunicação empática, ninguém quer dever porque quer, é uma situação constrangedora para alguns, então a gente tem que tomar cuidado também, mas é preciso entender que a gente tem que cumprir os nossos compromissos. Então, eu acho que essas medidas, elas são importantes também para a educação financeira, e acho que o trabalho de vocês, jornalistas, de sempre noticiarem, é também muito importante para contribuir com isso. Ou seja, para a gente resumir tudo isso que a gente conversou, e a gente tem só 2 minutinhos aqui ainda, devedor, vai negociar tua dívida, senão você pode ter, inclusive, a penhora do teu salário. É isso que a gente falou, né, o tempo todo. É isso. É isso. É isso. Procure um advogado, vá negociar sua dívida, faça acordos, não precisa estar com processo para ter acordo.
Muitas empresas fazem acordo extrajudicial, que é sem chegar na justiça. Faz isso, vai atrás o quanto antes melhor. Quanto antes ele for negociar a dívida, mais ele vai conseguir de desconto, mais ele vai conseguir parcelar, porque às vezes chega na justiça e aí o devedor ele já está mais rígido com o coração e não quer negociar tanto. Tá. E aí, não necessariamente só um advogado, ele pode procurar, de repente, o órgão de defesa do consumidor também para ajudar. Sem Ele nesse dúvida, processo, né? Procon, Pode, claro, tá. Procon. Tem também o canal do consumidor.gov, que algumas empresas são cadastradas, é um canal muito eficiente. Não é um canal para negociação de dívida, mas às vezes é uma forma dele conseguir descobrir o contato de onde ele poderia negociar a dívida dele. Mas lá do consumidor.gov, às vezes, eles, principalmente dívidas financeiras, né, de bancos, eles fazem negociações via lá, mas aí eles anunciam e tudo mais, ou seja, existe essa possibilidade de ir também pelo consumidor.gov, mas quando é feita uma junção entre o consumidor.gov e a Febraban, e aí eles fazem um trabalho de renegociação de dívida via consumidor.gov, ou seja, é um processo interessante. Renata, acabou nosso tempo. Ah, que pena. Que assunto legal, que coisa Não gostosa é? com você. Eu Verdade, gosto passou voando. é, Passou voando. voando, infelizmente. Mas eu quero te agradecer pela tua presença aqui, por trazer tantas informações que, olha, super interessantes para quem eu escrevo. Vão ajudar muito quem lê Que meu bom, material, que bom. Eu espero que eduque, né? Que é o que a gente quer mesmo, de verdade. com certeza. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com a Renata Belmonte. Ela é uma advogada especializada em penhora de bens, então ela falou bastante para a gente sobre isso. E ela atua no escritório Albuquerque Melo. E a gente volta na próxima semana. Até lá!